Minha mãe me levava à igreja, mas só em 1992 eu aceitei Jesus como meu Salvador. A situação atual é muito difícil, mas no passado não era tanto. As pressões que sofríamos vinham mais da família e da sociedade. Naquele tempo, o governo não se envolvia na perseguição aos cristãos. De lá para cá, ficou muito difícil, porque o governo disse o seguinte: precisamos tomar medidas contra a igreja neste país. A população, principalmente em sua porção mais ortodoxa, concordou com a decisão do governo. Muitas pessoas colaboram com as autoridades. Com certeza, se alguém por um momento abrir uma Bíblia num restaurante, será preso pelos agentes do governo e enfrentará muitas dificuldades na prisão. Será forçado a negar sua fé, será espancado, sofrerá vários tipos de tortura, e especialmente para os cristãos, não há julgamento, nem tribunal, apelos e coisas do tipo. Por exemplo, há alguns cristãos que foram aprisionados há 4 ou 5 anos e jamais foram levados a julgamento num tribunal. Em vez disso, as autoridades exigem que eles assinem documentos negando a fé. Essa é a primeira exigência que fazem. Quem se recusar a assinar será perseguido e torturado na prisão. A próxima punição é uma tortura cruel chamada posição helicóptero. O prisioneiro tem os pés e mãos amarrados junto às costas e é colocado de bruços, apoiando o peso do corpo apenas no abdômen. Os pés e as mãos ficam amarrados junto às costas. Eu entreguei minha vida a Cristo ainda criança e mais tarde fui prestar o serviço militar. Agora dou encorajamento aos cristãos que passam por essa terrível situação. É a nossa vez de mostrar fé e coragem aos que passam pela mesma situação que enfrentei. Eu não saberia dizer quantas vezes fui torturado desse jeito, mas me lembro que durante cerca de 5 meses me puseram numa solitária e me aplicaram diversos tipos de tortura. Formávamos um grupo naquela prisão. O plano do governo era extinguir e eliminar o cristianismo naquela área. Após 6 meses de prisão e torturas, os representantes do governo surgiram com uma nova ideia. A ideia consistia em nos pedir para negar a fé e assinar um acordo. Naquele acordo, você se comprometeria a não ler a Bíblia, não orar, não possuir literatura cristã e não se reunir com mais de uma pessoa, pois alguém o estaria observando o tempo todo. Quem concordasse em assinar seria posto em liberdade. Eles não se importavam em nos deixar naquela situação. Quem não assinasse o acordo seria mantido na prisão. Depois que fomos aprisionados, levou apenas 3 meses para que tivéssemos Bíblias sendo contrabandeadas sem que as autoridades soubessem. Separávamos as páginas da Bíblia em livros diferentes e distribuímos cada parte entre as celas. Como não tínhamos onde esconder, guardávamos os pedaços da Bíblia em nossas sacolas. 4 cristãos foram escolhidos para cuidar da distribuição das partes da Bíblia entre os presos. Eu era um dos 4 escolhidos. Eu era responsável por coordenar a distribuição. Como não havia papel, eu usava papel higiênico para copiar as escrituras à mão e distribuir. Quando os agentes do governo revistaram as celas, encontraram os trechos da Bíblia que eu havia fornecido. Interrogados sobre quem havia fornecido aquilo, falaram:
Foi Gideão que entregou. Me castigaram com outra forma de tortura. Me arrastaram de bruços no chão aquecido pelo sol escaldante e, como resultado, minhas mãos, braços e barriga ficaram em carne viva. Essa foi a pior tortura. Depois me jogaram numa cela de apenas 1 metro por 1,80. 2 meses depois, o comandante daquela região fez uma visita. Disseram a ele: "Este é Gideão." Então eles perguntaram se eu iria negar minha fé ou não. Eu disse: "Não negarei." Por causa da segurança que o Espírito Santo me dava, eu estava disposto a enfrentar qualquer coisa. Juntaram todos os cristãos em um lugar e fizeram a mesma pergunta para eles: "Vocês vão negar sua fé ou não?" Perguntaram também a mim e eu disse: "Não." Em minha mente havia um só pensamento: Cristo. Para mim, o viver é Cristo. Foi o que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Filipenses. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Começaram a me espancaram por todas as partes do corpo. Naquele momento, eu lembrava que o Senhor Jesus havia passado pela mesma situação. Ele foi espancado ao pagar o castigo pelos meus pecados. Participar de seu sofrimento era uma grande honra para mim. Era nisto que eu pensava. Não foi fácil, não foi nada fácil. Mas quando penso no quanto maior foi o sofrimento de Jesus, percebo como é fácil suportar minha dor. Depois de me espancar, foram embora pensando que eu estava quase morto. Me lembro de ter orado em voz baixa: "Senhor, perdoa esses homens. Eles não compreendem o que estão fazendo. Eu entrego minha alma para descansar em tuas mãos." Amarraram minhas mãos e me jogaram de novo naquela pequena cela. Eles fizeram tudo isso pensando em ensinar uma lição aos outros, para forçá-los a assinar o acordo. Esse era o motivo de fazerem tudo isso na presença dos outros prisioneiros. Para mim, o espancamento não foi o mais difícil, mas a permanência naquela cela minúscula era quase insuportável. Não havia tratamento médico, todas as partes do meu corpo doíam e eu não conseguia deitar no chão para dormir. Pedi medicamentos, mas eles recusaram. Eu não tinha nenhum osso quebrado, mas todas as partes do corpo estavam doloridas. Depois de 2 semanas, minhas pernas começaram a doer muito e feridas se abriram. Então fiz uma oração. Eu disse: "Senhor, Tu és o médico dos médicos. Cura-me." Assim que orei, senti a presença do Espírito Santo em meu corpo. Um dos guardas se compadeceu e decidiu me ajudar e me trouxe sal. Misturando sal com água, eu lavei o ferimento. Permaneci por mais 2 meses naquela pequena cela. No 4º mês, me transferiram para outro lugar. Naquela ocasião, um dos meus agressores me perguntou: "Por que você passou por tudo isso? Por que enfrentar uma situação dessas? Por que tanta determinação? Por que não nega sua fé e leva uma vida tranquila?" Eu respondi: "Estou pagando um preço não só pela minha fé, mas pela liberdade neste país. Para mim, a palavra de Deus é vida."